Bom dia, Lenildo Ferreira. Muito bom dia, Calil Cavolha, bom dia, Paulo Pessoa, bom dia, Lucas Batista, um bom dia especial aos ouvintes da Campina Grande FM, da Serra Branca FM. Pois é, Calil, que essa terça-feira muitas informações aqui no Jornal Integração. A gente vai tratar de temas, inclusive, bastante controversos. Ontem aconteceu uma solenidade na Câmara Municipal de Campina Grande para a entrega de honrarias a 3 policiais militares, incluindo o comandante regional do CPR-1 da Polícia Militar, o Coronel Almeida Martins, a uma homenagem que, conforme a gente tinha antecipado aqui desde a semana passada, vem gerando controvérsias, mas que agora, inclusive, provocou uma reação de um vereador que informou que não estava na Câmara no dia da votação, porque se encontrava em uma reunião com trabalhadores da transposição de São Francisco, e que faz duras críticas a essa homenagem, afirmando que o homenageado, na interpretação e no entendimento dele, não preencheria os requisitos para receber esse título de cidadania. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e daqui a pouco a gente vai falar também, vai voltar ao assunto da decisão da STTP de proibir pagamento em dinheiro à noite nos ônibus a partir das 20 horas, já agora no dia 1º de janeiro de 2018. Uma decisão que, conforme vocês acompanharam aqui na Campina FM, causou já a reação de alguns segmentos, como por exemplo a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB já se pronunciou contra. Na Câmara Municipal, um vereador, o vereador Olímpio Oliveira, que atua muito nessa área de defesa do consumidor, também já se pronunciou contra, assim como outros especialistas ouvidos pelo Jornal Integração apontaram que seria uma medida ilegal à luz do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo à luz da Lei de Contravenções. Mas daqui a pouco nós vamos ouvir o superintendente da STTP, o Félix Neto, que defende a aplicação da medida e explica quais foram as razões para essa decisão da OAB. E também, daqui a pouco, no Jornal Integração, nós vamos tratar sobre uma denúncia grave, uma denúncia complicada, que é essa denúncia do Fórum de Bem-Estar Animal, de que a direção do Centro de Zoonoses estaria impedindo que voluntários tenham acesso ao centro para prestar socorro e prestar auxílio aos animais. Voluntários, sobretudo em finais de semana e em feriados, vão ao centro, dão banho nos animais, ajudam a alimentar os animais, e de acordo com a denúncia do fórum, corroborada inclusive pela Comissão de Direitos dos Animais da OAB, a nova direção, a atual direção do Centro de Zoonoses, estaria impedindo o acesso desses voluntários. Inclusive, no último feriado, teria mandado trancar a cadeado os animais para que os voluntários não tivessem acesso. A gente fala sobre isso daqui a pouco, portanto, um Jornal Integração cheio de informações e cheio de temas profundamente importantes. Pelas próximas 2 horas você vai ficar muito bem informado. Vamos direto, portanto, ao boletim de ocorrências. Atenção, todas as viaturas. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6 horas mais 12 minutos, é hora do balanço das principais ocorrências da área policial em Campina Grande, região, nas últimas 24 horas, e o balanço é com ele, de São José da Mata, de onde ele saiu hoje bem cedinho e só vai voltar tarde para o mundo, Paulo Pessoa. Paulo, bom dia. Muito bom dia para você, Lenildo, bom dia, Calil Cavolha, bom dia, Lucas Batista, um bom dia todo especial para você, ouvinte do Jornal Integração, você que gosta de acordar, de ser muito bem informado através das notícias que veiculamos diariamente no Jornal Integração. Começamos esta edição do Boletim de Ocorrências informando que um homem foi encontrado morto na noite de ontem, segunda-feira, em um barranco que fica em Santa Rita, na Grande João Pessoa.
As primeiras informações dão conta de que a perícia identificou marcas de pelo menos 9 tiros de arma de fogo, 9 disparos de arma de fogo no corpo do homem. A polícia precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo do local, que era de difícil acesso. De acordo com informações da Polícia Civil, há indícios de que a vítima foi arrastada para o local. Porém, apenas a perícia de fato vai revelar como aconteceu a dinâmica deste crime. Já no sertão do estado, durante o final de semana, o corpo de um agricultor identificado como Zé de Pelouco, de 37 anos, foi encontrado em estado de decomposição durante o final de semana, na manhã do último domingo, próximo à residência onde este homem morava, que fica localizada no sítio Fonseca, em uma comunidade quilombola, na zona rural do município de Manaíra, no sertão do estado. De acordo com as primeiras informações de pessoas que inclusive estiveram no local, o agricultor havia sumido há cerca de uma semana. A família acreditava que ele estava na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, no estado de Pernambuco. O corpo foi encontrado por um agricultor que acionou a polícia. Em seguida, o corpo da vítima foi levado para o IML da cidade aqui de Campina Grande, onde será periciado para depois, enfim, ser liberado para a família fazer o velório e, portanto, o sepultamento do corpo deste agricultor encontrado morto durante o final de semana em Manaíra. No sertão do estado, ontem por volta das 11 horas da noite, em um sítio que fica na zona rural da cidade de Condado, ali na região de Patos, uma jovem de 27 anos, que não teve o nome revelado, seguia pela comunidade quando foi surpreendida por um indivíduo desconhecido que anunciou um assalto e subtraiu dela alguns pertences, como celular, dinheiro, além de outras coisas. Após o crime, o bandido ainda estuprou a jovem, que, inclusive, de acordo com o relato da polícia, implorou por diversas vezes para que ele não fizesse aquilo, porém, sem sucesso. Estes dois crimes, portanto, aconteceram ontem no final da noite da segunda-feira na região de Patos, na zona rural da cidade de Condado. A polícia realizou rondas, porém, até o presente momento, esse homem não foi identificado e muito menos preso. E uma médica passou cerca de 2 horas em poder de bandidos depois de um sequestro que aconteceu ontem na capital. O sequestro relâmpago foi registrado na tarde de ontem no bairro de Jaguaribe, por volta de 4h30 da tarde. O fato aconteceu próximo ao Hospital e Maternidade Cândida Vargas. Uma câmera de segurança de uma empresa terminou flagrando o momento em que 2 homens abordaram a mulher, que chegava em um carro. Um dos bandidos colocou ela no banco de trás do veículo e então assumiu a direção do carro. De acordo com informações, a mulher foi encontrada cerca de 2 horas depois no bairro Colinas do Sul, também em João Pessoa. A mulher estava sem ferimentos e o veículo terminou levado pelos bandidos. No bairro do Roger, também na capital, um casal sofreu uma tentativa de homicídio na noite de ontem. O crime aconteceu por volta de 8 horas. De acordo com as primeiras informações, eles teriam sido baleados na frente de casa. O SAMU foi acionado e as vítimas foram socorridas para o Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena. Mas a polícia não conseguiu identificar nenhum dos acusados, nem tampouco sabe de que maneira aconteceu este crime, a dinâmica, a forma como esse crime aconteceu ontem na capital, João Pessoa. E já finalizando o boletim de ocorrências de hoje, informamos que um paciente do complexo psiquiátrico Juliano Moreira, que fica na capital João Pessoa, foi encontrado pela equipe da unidade na manhã do sábado, morto. O comerciante Jonathan
do Vale Ribeiro, de 24 anos, deu entrada no complexo 4 dias antes, no dia 5 de dezembro, e o corpo dele foi encontrado às 6h15. A Gerência de Medicina e Odontologia Legal, GEMOL, disse que ele tinha marcas no pescoço que apontavam asfixia e também estrangulamento como causas da morte. O delegado de homicídios, Reinaldo Nóbrega, informou que está investigando se o caso foi um homicídio ou um suicídio. Outros pacientes terminaram ouvidos na tarde de ontem, que foi quando o caso ganhou o conhecimento da imprensa e da população paraibana, porém, segundo o delegado, a maioria disse que estava dormindo por causa dos medicamentos. Já foi descartada, portanto, a possibilidade de morte natural. A família informou que foi visitar Jonathan na última sexta-feira, 3 dias após a internação, mas não foram permitidos terem acesso, não foi permitido a eles ter acesso ao local onde ele estava, exatamente porque, de acordo com os responsáveis pelo local, o homem estava muito agitado. No sábado, os familiares receberam, portanto, a ligação que informava sobre a morte do paciente. Com este fato, que muito provavelmente deve continuar sendo acompanhado muito de perto pela Polícia Civil da Paraíba, Calil Cavolha, a gente finaliza o nosso boletim de ocorrências desta terça-feira. Agora são 6h25, hora de sabermos informações do Cariri paraibano com Júnior Queiroz. Bom dia, Júnior. Bom dia. Secretaria da Educação define os 2 primeiros cursos da Escola Técnica de Serra Branca. A Secretaria de Educação do Estado definiu os 2 primeiros cursos que serão oferecidos na Escola Técnica de Serra Branca. A informação foi confirmada pelo educador e ex-prefeito da cidade, Zizo Mamede, em sua rede social. Os 2 primeiros cursos ofertados na modalidade de ensino integral e técnico serão Informática e Programação de Jogos Digitais para estudantes do ensino médio. As matrículas serão abertas nos próximos dias e até que a escola técnica esteja inaugurada, os mesmos serão oferecidos no espaço da Escola Senador José Gaudêncio. A Escola Técnica Inácio Antonino contará com uma estrutura de 12 salas de aula, além de 8 laboratórios, refeitório, auditório e ginásio poliesportivo. A entrega da obra está prevista para o primeiro semestre de 2018 e beneficiará 1.200 alunos da região do Cariri paraibano. O equipamento recebeu investimentos estaduais e federais que somam mais de 16 milhões de reais. E uma outra informação, aprovados no concurso público da Prefeitura de Monteiro começam a ser convocados. A Prefeitura Municipal de Monteiro publicou na manhã de ontem o edital de convocação de posse referente ao processo seletivo do concurso público realizado recentemente na cidade. Neste edital, foram convocados inicialmente os aprovados para o cargo de agente comunitário de saúde, que devem comparecer na sede da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Administração, em até 30 dias corridos a partir da presente data, munidos dos documentos e habilitações exigidas no edital. O não comparecimento dos aprovados até a data fixada será interpretado como desistência, ficando a cargo da Prefeitura convocar o candidato imediato classificado. A Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Monteiro informou que a homologação do concurso será feita na próxima semana e mais convocações serão realizadas a partir do próximo mês. Com informações da Serra Branca FM para o Diário do Cariri, Júnior Queiroz. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet. São 6h27, manchete do Jornal Globo do Rio de Janeiro. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no país. A coisa tá uma maravilha aqui. Depois a gente fica chocado com os números de guerra no Oriente Médio, né? 6h27 na Folha de São Paulo, candidato apoiado por Temer teria 40% do tempo de TV na campanha. Quem quer, hein? Sim. No estado de São Paulo, candidaturas do PT no estado de São Paulo podem cair quase pela metade em 2018. Destaque do Bem Paraná, mudança em imposto pode bombar setor de entretenimento em Curitiba. No Jornal Dia do Rio de Janeiro, segurança e educação vão receber salário na próxima quinta-feira. Destaque do 0 Hora do Rio Grande do Sul, o Grêmio enfrenta hoje o Pachuca em busca do bimundial. No Correio Brasiliense do Distrito Federal, Bitcoin causa euforia e preocupação. Valorização é de 1.500% em 2017. No Correio do Estado do Mato Grosso do Sul, futuro ministro Carlos Marum diz que
que pode impedir indiciamento de Janot. No jornal O Liberal do Pará, idoso morre em colisão entre carro e ônibus do Reduto. O destaque do jornal Amazonas em Tempo do Amazonas, técnico de laboratório se assusta e é morto durante assalto no Alvorada. No estado de Minas Gerais, Samarco recebe primeira licença para voltar a operar em Mariana. No Correio da Bahia, tempo fechado e chuvoso segue em Salvador nesta terça. No Diário do Nordeste do Ceará, o Ceará atinge maior valor de exportação desde junho de 2014 e tem saldo positivo na balança comercial. Manchete do Diário de Pernambuco, Rocha Loures vira réu por corrupção no caso da mala de 500 mil. Na Tribuna do Norte, saída para o Rio Grande do Norte é ajuda federal e venda de ativos. Situação difícil, viu, do estado. Eita coisa lá, viu? No meio norte do Piauí, detento encontrado morto em penitenciária no sul do Piauí. No Extra de Alagoas, TRE mantém cassação de prefeito e vice de Santa Luzia do Norte. Destaque do estado do Maranhão, um teste não feito poderia ter evitado o vazamento de adutora. No Correio de Sergipe, PRF de Sergipe multa 340 veículos por excesso de velocidade. O jornal A Gazeta do Espírito Santo destaca hoje abono de R$1.000 do governo gera efeito cascata nos outros poderes. Pois é, totalmente na contramão dessa crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o Espírito Santo, além desse abono, parece, olha, a Assembleia Legislativa também, o Tribunal de Contas do Estado também. Olha, por falar em manchetes aqui, o jornal A União, até o fechamento das manchetes, Lenildo, infelizmente nós não recebemos. Muito bem, são 6 horas, agora mais 30 minutos. É gol! Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola. São 6 horas e 30 minutos, hoje é terça-feira. Quais são os destaques de hoje do Bola no Chão, Paulo Pessoa? Olha, Caliuca, enquanto para muita gente a pré-temporada está apenas começando, para alguns jogadores, 2 deles, pelo menos do Campinense Clube e especificamente no Campinense Clube, ela já está terminando. Ontem, o zagueiro Fred foi mais um jogador que deixou o Campinense logo no início da pré-temporada. O jogador de 31 anos não faz mais parte do elenco comandado pelo treinador Celso Teixeira. Quem explicou o motivo da saída dele foi o gerente de futebol da Raposa, Marquinhos Marabá, em uma entrevista coletiva que aconteceu na tarde de ontem no estádio Renatão. Segundo o dirigente, o jogador não conseguiu se recuperar completamente de uma artroscopia que foi realizada no mês de abril deste ano. Disse Marquinhos, foi uma cirurgia simples, mas que infelizmente teve seu período de recuperação demorado. O próprio atleta reconheceu que não estava muito bem e que precisava de um tempo maior para se recuperar. Além disso, ia demorar um pouco mais para entrar em forma para acompanhar o que os outros atletas estão fazendo. Então, sentamos, conversamos, fizemos um acordo e o atleta já seguiu viagem para casa. Foi o que explicou Marquinhos Marabá, lembrando que na última sexta-feira o atacante Célio Codó já havia deixado o rubro-negro. A alegação foi de problemas particulares. Segundo Marquinhos Marabá, o Campinense até o final da semana deve anunciar e muito provavelmente apresentar também mais um zagueiro e mais um volante. A equipe planeja fazer 2 jogos amistosos, um para o dia 23 deste mês, que deve acontecer contra a equipe do Alto Esporte na capital João Pessoa, e outro, muito provavelmente, contra a equipe do Náutico, que deve acontecer também fora de casa. O Campinense não vai jogar amistosos em território campinense, em solo campinense, exatamente porque o estádio Amigão, que deveria ter passado por uma reforma para receber os jogos do estádio Amigão, não recebeu, está passando por melhorias para mesmo assim receber as partidas do campeonato estadual, e por isso os amistosos do Campinense acontecem especialmente este ano fora de casa. Por falar em amistoso, o 13 na próxima sexta-feira vai enfrentar a equipe do América de Natal no estádio Presidente Vargas, um jogo que acontece a partir das 8 horas da noite, horário local. A diretoria alvinegra já definiu o valor dos ingressos, segundo a diretoria do 13, valor promocional. Arquibancada geral R$10, arquibancada sombra R$20 e cadeiras
R$40. Portanto, o Galo se preparando, já vem treinando. No último sábado goleou o Cruzeiro de Itaporanga, o Cruzeiro de Cubati em jogo treino no estádio Presidente Vargas pelo placar de 5-0, e na próxima sexta-feira vai de fato para o seu primeiro jogo amistoso, seu primeiro grande teste nessa pré-temporada que visa preparar a equipe para a pré-Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e também, e mais distantemente, a Série D do Campeonato Brasileiro. Já finalizando o Bola no Chão de hoje, a gente informa que 2 semanas depois de erguer o tricampeonato da Taça Libertadores da América, o Grêmio volta a campo em busca do bicampeonato mundial. A equipe entra em campo nesta terça-feira, a partir de 3 da tarde, horário de Brasília, 2 horas, horário local, para enfrentar o Pachuca do México na semifinal do Mundial de Clubes em Al Ain, nos Emirados Árabes. Quem vencer aguarda o vencedor de Real Madrid e Al Jazeera, que vão duelar amanhã. Os gremistas farão a estreia na competição, enquanto o time adversário teve que passar pelo Wydad Casablanca do Marrocos no último sábado. A ausência no tricolor gaúcho de Renato Gaúcho é o volante Arthur, um dos principais destaques da equipe na temporada e que fraturou o ligamento do tornozelo esquerdo e sequer viajou para o Oriente Médio. Se a partida terminar empatada no tempo normal, a prorrogação com também possibilidade de penalidades. O Grêmio, portanto, com algumas baixas para a disputa dessa competição. São eles Douglas, o Arthur, como já citado, Christian e Cícero, que foi autor do gol do Grêmio na final contra o Lanús no jogo de ida, jogo que aconteceu em Porto Alegre. Quem deve substituir o Arthur é o Jailson, e a provável escalação do Grêmio é Marcelo Groi no gol, Edilson na lateral direita, no miolo de zaga Pedro Jeromel e Kahneman, Bruno Cortez na lateral esquerda, no meio-campo 2 volantes, Michel e Jailson, substituto do Arthur, 3 armadores, um deles um falso armador, que é o atacante Luan, mas na verdade Ramiro, Luan e Fernandinho, compondo ali aquele quinteto de meio-campo, que funciona também como funcionam e aparecem como atacantes, especialmente Luan e Fernandinho, e no ataque mais isolado, mais centralizado, o paraguaio Lucas Barrios. Portanto, o Grêmio entrando em campo hoje, tentando uma vaga na final do Mundial de Clubes. Calil Cavolha. Muito obrigada, Paulo Pessoa. Agora são 6h36, a um passo da inclusão. Instituto dos Cegos de Campina Grande lança novo CD nesta terça-feira. Saiba como participar e ajudar a manter a Casa de Apoio a Deficientes Visuais da Rainha da Borborema e também outras cidades. O Instituto dos Cegos aqui de Campina Grande lança hoje à noite, em evento que acontece no próprio Instituto, o CD A Um Passo da Inclusão, que é uma atividade musical com canções inéditas e regravações feitas por alunos da própria casa. Todas as pessoas podem participar e o valor da entrada é de apenas R$12, que é o preço do CD, conforme explicou a coordenadora pedagógica Adenise Queiroz em entrevista aqui à Campina FM. O Instituto vai estar lançando nesta terça-feira o CD A Um Passo da Inclusão. Esse CD é parte na verdade é uma atividade de culminância de todo o trabalho musical que foi realizado no decorrer deste ano de 2017. É um CD bastante eclético, com músicas inéditas e também com regravações, produzidos por músicos de diversas faixas etárias aqui da instituição. A gente tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, enfim, é um CD bastante variado, uma opção musical diferente aí nesse Natal. E nessa terça-feira, então, ocorre o show de lançamento. Nós queremos convidar toda a população campinense, adquirindo o CD por apenas R$12. A entrada no show é o CD mesmo, é a aquisição do CD. E você estará, além de prestigiando um excelente show, uma excelente oportunidade aí para reflexões no final do ano, você estará colaborando para a manutenção das atividades, de tantas atividades desenvolvidas no Instituto dos Cegos, e para que a gente possa terminar o ano saudando nossas contas. De fato, então, você vai estar colaborando com a manutenção da instituição. Quem pode participar desse evento? Todas as pessoas que quiserem, de fato, se deleitar com um excelente show, com música
de qualidade, músicas de inclusão, de autoestima, de superação, música popular brasileira. Todos esses podem chegar até as dependências do Instituto dos Cegos, que vão estar realmente prestigiando um grande... Agora são 6h38, a gente teve um probleminha aqui no arquivo de áudio, enfim, vai acontecer hoje à noite, portanto, o lançamento desse CD, e você que está aí em casa de repente, que queira participar, você pode participar apenas, é aberto ao público, apenas R$12, que na verdade é o mesmo valor do CD, ou seja, a entrada já é justamente você adquirir esse trabalho. A coordenadora ainda fez um balanço das atividades de inclusão desenvolvidas este ano e projetou a extensão de trabalhos e o atendimento ainda para mais pessoas no ano de 2018. Agora são 6h44, deixe-me fazer aqui 2 utilidades públicas para você que está nos ouvindo nesse exato momento. A Maria Cecília Maia Pinto Cavalcante Cabral está internada no Hospital Santa Clara aqui em Campina Grande. Essa criança, infelizmente, não chegou a completar nem um mês ainda, mas já venceu muitas batalhas e agora precisa de plasma do sangue B negativo. Então, se você tem esse tipo de sangue, por favor, você pode ir até o Hemocentro aqui de Campina Grande, que infelizmente eles estão com déficit nesse tipo sanguíneo, e se você puder ajudar, pode se dirigir até lá. Basta você dizer que vai fazer essa doação em nome da Maria Cecília Maia Pinto Cavalcante Cabral. Ela está lutando aí com esse problema de saúde e está precisando aí, portanto, do plasma do sangue tipo B negativo. Você pode ir até o Hemocentro aqui de Campina Grande. Agora são 6h45. Nós tivemos um probleminha aqui com a sonora aqui da Adenise, trazendo informações sobre o Instituto dos Cegos aqui em Campina Grande, que hoje vai estar fazendo o lançamento aí, portanto, lá no próprio Instituto. R$12 apenas é o valor, certo? E você, portanto, vai poder adquirir, paga essa entrada e já recebe, portanto, esse CD. É um trabalho lindo que esses meninos fazem. Aliás, o Instituto dos Cegos faz um trabalho maravilhoso aqui em Campina Grande. Quem puder até mesmo ajudar, porque sempre é bem-vinda aí qualquer tipo de ajuda, você poderá fazê-lo, portanto. São 6h45. Vamos aproveitar e trazer já a expectativa da Adenise para o ano de 2018. E aí nós aproveitamos o espaço, já nesse momento de final de ano. Também esse evento é parte das comemorações alusivas ao Dia da Pessoa com Deficiência Visual, que é dia 13 de dezembro. Nós estamos antecipando o lançamento do CD para o dia 12, mas nós aproveitamos para agradecer à população campinense pela colaboração prestada ao longo desse ano de 2017. Foram crianças cegas alfabetizadas, muitos jovens cegos que se destacaram no esporte ao longo deste ano, inclusive em nível nacional, pessoas que estão fazendo uso do computador por meio dos programas de voz, muitas pessoas que são destacadas na música. Então, de fato, nós terminamos o ano tendo a certeza de que, mais uma vez, o Instituto dos Cegos tem cumprido o seu papel, que é de possibilitar a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência visual. E esse show é exatamente mais uma revelação disso. É mais, como dissemos, uma possibilidade de culminância de tantas coisas boas, de tantas conquistas que nós obtivemos ao longo desse ano. Quais são, Adenise, os principais desafios? Agora são 6h47. O sistema hoje aqui está nos maltratando, viu? Pois é, são 6h47 agora, 6h+47 na Paraíba. Vamos mudar aqui de assunto, Caliuca. Vamos falar sobre a decisão da STTP de proibir o pagamento em dinheiro nos ônibus após as 20 horas. O superintendente da STTP, Félix Neto, conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou quais foram os critérios utilizados pelo Conselho Municipal de Transportes Públicos para, a partir de 1º de janeiro, depois das 8 horas da noite, a passagem de ônibus não poder mais ser paga com dinheiro, devendo ser paga apenas através do cartão Valibus Card. Félix disse que, na verdade, a medida trata-se de uma sugestão para resolver 2 problemas. A violência nos ônibus, quando 60% dos casos acontecem no horário, ou seja, após as 20 horas,
e em 100% deles ao roubo de dinheiro, e o outro também é o acúmulo de função por parte dos motoristas. De acordo com Félix, a Prefeitura, a STTP e as empresas foram processadas pelo Ministério Público do Trabalho por conta desse tema extremamente controverso, que vem há muito gerando discussões e demandas judiciais, que é o acúmulo de atividades pelos motoristas. Félix concedeu uma entrevista, que você acompanha agora, ao repórter Paulo Pessoa. Bom dia a você, aos seus ouvintes. Primeiro dizer que não é uma proposta específica da STTP nem da Prefeitura. Se trata, na verdade, de uma aprovação do Conselho Municipal de Transporte Público, que está propondo, e claro, como alternativa a dois problemas objetivos que estão acontecendo hoje na cidade. O debate é um debate evidentemente polêmico, desperta opiniões contrárias, contraditórias, mas é um debate que a cidade precisa enfrentar diante de dois aspectos objetivos, Paulo. Quais são? Primeiro, uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a STTP e todas as empresas de transporte coletivo, exatamente para evitar que o motorista dê troco em Campina Grande. Poderia se levantar alguns questionamentos. Evidentemente que o ambiente não é esse, no campo jurídico, os advogados cuidarão de tratar na seara jurídica a questão, porque outras cidades, como João Pessoa, Recife, Natal, o motorista passa o troco e não foi problema para o Ministério Público nesses locais. Mas, por outro lado, a nossa intenção não é criar rivalidade, nem atrito, nem muito menos embate com quem quer que seja, muito menos com o Ministério Público do Trabalho. E estamos tentando encontrar algumas soluções. Por exemplo, a retirada do dinheiro de dentro do ônibus à noite, como fase experimental, no horário onde poucas pessoas já se utilizam de recurso. É um horário que menos de 7% das pessoas pagam suas tarifas em dinheiro diretamente ao motorista. Mas, de qualquer sorte, nos estudos técnicos, aí vem o segundo problema objetivo. É a violência em Campina Grande nos transportes coletivos, que já tem sido discutida, Paulo, há muito tempo e que vem sendo levado o assunto para a polícia, para os diversos setores, sem uma solução adequada. Então, a pesquisa constata que após 6 horas da noite, até o fechamento do terminal de integração, até o fechamento do movimento de ônibus na cidade, é onde nós temos 60% dos casos de roubo e furto na cidade. E fizemos esse estudo de uma forma séria, científica, observando dados, inclusive na própria delegacia de polícia. A delegacia de polícia, então, apontou nos registros de ocorrência que tem lá informações que, estudadas, demonstram o seguinte: o objeto de desejo do bandido no ônibus, que vai buscar o passageiro, que vai buscar o motorista, é dinheiro. Então, o dinheiro tem sido um ponto que tem atraído dois grandes problemas. Na seara do Ministério Público do Trabalho, que impede que o motorista não possa estar passando troco, e o segundo, um problema de segurança pública. Então, diante desses dois problemas objetivos, a ideia que foi sugerida pelo Conselho é se fazer um teste, um projeto piloto, até para ver como se comporta a cidade, para ver como é que se comportam os usuários, para já ir disseminando a cultura, exatamente a necessidade de não levar esses pequenos recursos de dinheiro para dentro do ônibus, porque é atrativo para o bandido. Então, nessa fase de teste, nessa fase piloto, seria, a partir do dia 1º de janeiro, de 8 horas da noite até o encerramento das atividades, a não utilização de dinheiro dentro do ônibus. Aí você pode perguntar, e as pessoas que, por exemplo, desavisadas não têm cartão? Então, a proposta da STTP e a cobrança em cima dos Citrãs será para colocar facilitadores que possa entregar esses cartões às pessoas, facilitar exatamente esse acesso para carregar os cartões. Se porventura uma pessoa for colocada em algum local, em algum ambiente, que seja um ambiente, por exemplo, que não tenha a disponibilidade desse cartão, que seja dado acesso a essa pessoa e seja levada até o terminal de integração, onde, por exemplo, pode abastecer os cartões. Evidentemente que isso não há radicalismo da nossa parte, não há decisão tomada no sentido de enfrentar tudo e a todos. Não, a gente está promovendo o debate. E se alguém tiver uma ideia melhor, diante dos dois problemas objetivos, quais são? Violência constatada em mais de 60% do transporte coletivo e a posição do Ministério Público do Trabalho. Se alguém encontrar uma proposta melhor,
estamos completamente abertos para ouvir sugestões e acatar. Pois é, o superintendente da STTP disse que existem pessoas que se aproveitam para fazer críticas e não têm soluções a sugerir frente aos problemas. Félix ainda falou que está aberto, ele repetiu o que disse aí, a discutir a orientação da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Campina Grande, que aqui no Jornal Integração revelou que se essa decisão da STTP, que a OAB entende como ilegal, for mantida, a comissão vai adotar as medidas cabíveis. O que não é interessante nesse debate são aquelas pessoas que se aproveitam do momento apenas para fazer crítica e não apontar soluções. O que nós estamos propondo é uma possibilidade de solução, por exemplo, permitindo que as pessoas não levem esse recurso para o transporte coletivo, disponibilizando mais pontos de acesso para carregar os seus cartões e deixando o terminal de integração aberto 24 horas para que as pessoas ali possam ter acesso. Evidentemente que já me liga o prefeito Romero para dizer que não aceitará prejuízo nenhum à população, e claro, isso será atendido, está sendo observado, mas por outro lado, da parte específica da STTP, a nossa cobrança do Citrans será, se eventualmente alguém não quiser o recurso, alguém não quiser o cartão, que ela seja levada até o terminal de integração e lá possa então abastecer o seu cartão. A Comissão de Direito do Consumidor da OAB já disse que pretende encaminhar um parecer para a STTP, para o próprio Citrans, para o Ministério Público, na tentativa de promover essa discussão e de fazer com que essa discussão seja intensificada. E naturalmente, e obviamente, diante do que o senhor acaba de falar, é uma discussão que termina sendo bem-vinda. Isso, é extremamente bem-vinda. Inclusive, eu tenho um grande apreço pelo presidente da comissão, o advogado Rodrigo Reú, é meu amigo, é um profissional competente, é uma pessoa que deve ser ouvida realmente nesse tema, especialmente quando afeta o consumidor. Mas, assim, a grande questão posta não seria de não ter acesso ao transporte coletivo pela moeda corrente nacional. Isso vai seria o deslocamento de quem recebe isso, não ser o motorista. E sim um facilitador ou nos pontos de venda. Esse debate a gente precisa promover, Paulo, exatamente porque, assim, infelizmente a realidade de segurança da cidade ela é caótica, especialmente à noite nos transportes coletivos. A gente vê uma polícia com muita boa vontade de atuar, mas, infelizmente, sem a eficiência necessária para coibir os assaltos e os abusos que têm ocorrido durante a noite no transporte coletivo, e, por outro lado, uma demanda do Ministério Público do Trabalho que já processou a Prefeitura, STTP e todas as empresas. E é necessário uma saída emergencial, uma saída rápida, pensada, refletida, e a OAB é sempre bem-vinda para colaborar com esse debate, não só a OAB, mas todas as instituições, a quem puder ajudar do ponto de vista de ideias, que a gente caminhe para que possa dar um passo no caminho da segurança e da resolução daquilo que o Ministério Público do Trabalho também pensa como é irregular. São 6h56. Nós já ouvimos dois especialistas, a professora Glauci Jacome, ex-coordenadora do PROCON, o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB, o professor Rodrigo Reú, o vereador Olímpio Oliveira, que é um legislador e tem uma atuação muito forte nessa área, pode ser reconhecido perfeitamente como um especialista. Nós ouvimos agora o Félix. O que eu já disse aqui, eu repito, nós queremos promover a discussão, o debate, trazer todas as opiniões, todas as vozes para participar dessa discussão. Nós compreendemos perfeitamente o sentimento, a sensação que move decisões desse tipo, porque a coisa passou do limite do insuportável. Hoje qualquer tipo de empreendimento, uma bodegazinha na beira da esquina, não consegue mais subsistir sem estar sendo alvo da ação dos criminosos permanentemente. O sistema de transporte coletivo sofre muito com isso, prejuízo principalmente para o cidadão que já está ali dentro do transporte público, indo trabalhar, voltando do trabalho, voltando da faculdade, da escola, e ainda tem que ser vítima da violência. Que o bandido, quando chega no ônibus, ele raramente rouba somente o dinheiro do ônibus. Ele dá a geral, rouba logo os passageiros. E tem muito mais perguntas do que respostas disso. Porque, por exemplo, eu me permito divergir veementemente do superintendente da STTP,
quando pondera essa questão de que há pessoas que fazem críticas e não têm soluções. Na verdade, as críticas, elas são direcionadas às consequências de uma decisão que, no mínimo, vai causar constrangimentos e dificuldades para as pessoas. Repito, a gente entende a motivação que às vezes leva até a pensamentos que me parecem radicais, extremos, porque, como disse o próprio vereador Olímpio Oliveira, se for assim, essa decisão vai ser estendida daqui a pouco à padaria, à farmácia, ao restaurante, a uma pizzaria, ao supermercado. Não, nós não vamos receber em dinheiro após as 20 horas, porque o ladrão vem aqui para roubar o dinheiro. E tudo isso, Calilca, gera um prejuízo, um dano ao cidadão. Os problemas estão aí, por isso que eu disse que tem mais perguntas do que resposta. Como é que se resolve essa questão de que as empresas alegam que não tem como manter um motorista e um cobrador porque isso oneraria demais o valor da passagem? As empresas estão sendo vítimas dos ataques de criminosos. Como é que se resolve isso? Nós não temos resposta para isso. A esperança e a expectativa da população é que a resposta venha das autoridades que foram constituídas e assumiram os seus cargos justamente para lidar com essas demandas e tentar trazer respostas à sociedade. Por isso eu discordo desse entendimento de Félix, de que para você fazer uma crítica você tem que apontar uma solução. Se as autoridades não estão encontrando uma solução fora de medidas que prejudicam o cidadão, como é que quem não é especialista vai encontrar a resposta? Situação difícil essa, Lenildo, e como você bem pontuou aí, não é o fato apenas do dinheiro da passagem, porque todos que lá estão utilizando os coletivos aqui de Campina Grande, todo mundo tem um celular, o ladrão não vai apenas em busca do dinheiro daquela passagem que é paga, não, mas dos celulares que lá estão com aquele trabalhador, com o dinheiro, porque ninguém sai única e exclusivamente com o dinheiro da passagem. E outra coisa, poderia ser colocado aqui alguns lugares de coletas desse próprio dinheiro que é colocado nos ônibus, que tivesse, lógico, que não fosse divulgado, mas que eles fossem responsáveis por pegar esse dinheiro em alguns pontos. Porque não pode, mais uma vez, a população sair prejudicada. Primeiro, o Estado não nos dá segurança de nós sairmos das nossas casas. Hoje, você não pode comprar um celular melhor porque o bandido vem e leva. Você não pode ir para o centro da cidade com uma roupa melhor, com um tênis. Você não pode sequer fazer ali no Açude Velho, onde a gente tem caminhada, a gente sai simplesmente, você não pode ir com o seu celular ouvindo uma música, porque as autoridades policiais dizem, também eles vêm para cá fazer uma caminhada com o celular, quer dizer que nós, cidadãos de bem... Exatamente, a culpa é sempre da vítima. O Estado que eu falo como um todo, não nos dá segurança e nós não temos a possibilidade de usarmos um celular, de usarmos um relógio, de irmos usar o coletivo com um celular, o que quer que seja, porque simplesmente quem tem que nos dar segurança não nos dá. Olha, Calilca, e tem um ponto para muito além ou muito acima de tudo isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo o problema, mas existe um ponto que é fundamental. Nós vivemos sob a égide das leis. E o ponto de partida que precisa se discutir em toda e qualquer decisão, sobretudo aquelas de forte repercussão social, é o que diz a lei. Não se pode adotar medidas, quaisquer que sejam, por mais justas que sejam, para além daquilo que estabelece a lei. E aí eu deixo o questionamento no ar. A OAB diz que é ilegal, veementemente ilegal, porque fere o Código de Defesa do Consumidor, porque fere inclusive a Lei de Contravenções Penais, que diz que não é possível e permitido se recusar pagamento em dinheiro. A questão primária é exatamente essa. Vamos adotar uma medida que está à margem da lei? Vamos colocar em prática, impor ao cidadão uma medida que está à margem da lei? Essa é a pergunta que tem que ficar no ar. E é para ela que a gente quer inicialmente uma resposta. O problema, a problemática, vem depois. Primeiro tem que se fazer essa pergunta. Porque se nós não vivermos, não nos regermos, não adotarmos as medidas e decisões com base no que diz a lei,
para onde nós vamos, se tudo for decidido conforme for uma reflexão de grupos, de segmentos ou de conselhos. Ô Lenildo, e muito me admira o doutor Félix, operador de direito, tão conhecedor das leis, ainda defender algo dessa natureza que vem exatamente contra o que a gente vive aqui no Brasil, contra uma lei. Como é que pode? Sinceramente, quando eu soube, né, que inclusive está sendo divulgada aí na imprensa como um todo, achei realmente estranho aí essa atitude. Deixa o espaço aberto, inclusive, para a gente discutir isso ao vivo aqui, fazer até um debate, se for o caso, na Campina FM. São 7h03, perdão. Todo mundo, creio eu, isso é um fato, está imbuído da melhor das vontades. Tanto aqueles que chegaram a essa conclusão, a gente entende o sentimento que levou a essa decisão, quanto aqueles que estão criticando. Todo mundo com a melhor das vontades, a gente só precisa discutir a legalidade, claro, e as consequências de tudo isso. São 7h03, agora 7h mais 3 minutos, o Fórum Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal está denunciando que a atual direção do Centro de Zoonoses de Campina Grande estaria proibindo a entrada e o acesso de voluntários que vão lá para prestar socorro aos animais. De acordo com o professor Rômulo Azevedo, que é coordenador desse fórum, no último feriado, por exemplo, voluntários foram lá, eles dão banho, eles alimentam os bichos e ao chegar lá teriam encontrado os animais dentro das jaulas, fechados, com cadeados, e os funcionários informaram que não estavam autorizados a permitir que os voluntários atendessem, prestassem socorro, prestassem auxílio a esses animais. Ele conversou com a nossa reportagem e condenou duramente a medida que, segundo Rômulo, foi implementada após a nova direção do Centro de Zoonoses assumir aquela instituição. Bom dia aos ouvintes do Jornal Integração. Na verdade, a gente lamenta porque o Centro de Zoonoses de Campina Grande funciona de forma bastante precária. Então, falta um monte de coisas lá, usar um grupo de voluntários, a situação não é mais caótica. Então, são pessoas que dispõem de seu tempo de vida e vão lá semanalmente para dar um banho nos animais que estão lá no Centro de Zoonoses. Gatos, cachorros e assim por diante. E agora, ultimamente, principalmente na direção atual, esses voluntários estão encontrando dificuldades para realizar esse trabalho. É uma coisa absurda, a prefeitura já não cumpre como deveria cumprir suas obrigações nesse quesito. E pessoas que se oferecem voluntariamente para ajudar a prefeitura nesse trabalho são impedidas de fazê-lo. A gente não entende porque era agora mesmo um feriado, no dia 8, quando os voluntários chegaram lá para realizar esse trabalho, os animais estavam presos em jaulas com cadeados, ordens do diretor, e eles não puderam fazer esse trabalho. Então é impressionante como é que você tem um grupo de voluntários e recusa esses voluntários, né? Que na verdade vão para lá ajudar a prefeitura nesse trabalho que deveria ser dela. Esse grupo é formado por cerca de quantos voluntários, professor? São vários, quase 20 voluntários que vão lá, né, regularmente fazer esse trabalho, ajudando aqueles animais que estão confinados naquele verdadeiro campo de concentração, que é o Centro de Zoonoses de Campina Grande. Há quanto tempo esses voluntários passaram a ser proibidos, na verdade, perderam esse acesso, né, esse contato que tinham com os animais? A primeira vez foi na sexta-feira? Não, veja bem, a partir dessa nova direção, esse novo diretor que está lá no centro, não me lembro o nome dele, ele que começou a colocar dificuldades para os voluntários. Então, a partir dessa nova gestão, dessa nova direção, os voluntários passaram a ter muitas dificuldades para realizar os seus trabalhos que eles vêm realizando há vários anos. Não é uma coisa de ontem, é uma coisa de bastante tempo. Agora, infelizmente, a partir dessa nova direção, eles estão encontrando bastante dificuldades para realizar esse trabalho. Os voluntários devem continuar tentando auxiliar, ajudar os animais que estão lá confinados, professor? Com certeza, porque se ele não fizer isso, quem vai fazer? Então, ela deve agradecer, e homenagear esses voluntários que, como eu disse, estão disponibilizando seu tempo de vida sem obrigação nenhuma, não recebem nada. Muitas vezes eles levam material que vai trabalhando nos animais, sabão, etc. Muitas vezes até medicamentos, ração, são levadas por essas pessoas. E a direção do Centro de Zoonoses, de forma totalmente estranha, absurda, está impedindo esse trabalho. Não quer que essas pessoas vão lá colaborar no tratamento dos animais.
Pois muito bem, a gente ouviu o professor Rômulo Azevedo, que é coordenador do Fórum de Proteção e Bem-Estar Animal, a advogada Raquel Batista, representante da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais da OAB de Campina Grande, também é voluntária nesse trabalho e relatou que testemunhou esses fatos que foram denunciados pelo professor Rômulo Azevedo. Ela disse que a comissão está buscando o diálogo com a direção do Centro de Zoonoses, mas afirmou que se esse diálogo não for possível, poderá recorrer à via judicial. Existe um grupo de voluntários, né, que todas as quintas-feiras eles visitam o Centro de Zoonoses com a finalidade de promover um dia de carinho, a gente pode chamar assim, né, para os animais que ali estão recolhidos, né? Quais sejam levar alimentos de melhor qualidade, promover um mutirão de banhos, e bem como passear um pouco com os animais, já que existem animais ali que estão confinados e não têm acesso a esse tipo de passeio, né? E isso começou a ser dificultado por parte da direção do centro, foi isso? Pois bem, nós tivemos um relato, né? Inclusive eu estava presente há 15 dias atrás. Justamente essa equipe de pessoas, de voluntários que vão fazer esse trabalho totalmente voluntários, não tiveram acesso, né, às celas onde se encontram esses animais, e bem como ao canil, né, que no caso teria sido fechado por determinação do diretor do Centro de Zoonoses, né. Contudo, inclusive eu tinha ido na unidade, conversei com o diretor, o qual se prontificou em resolver a solução, né? Contudo, por algum erro de informação que foi passado pelos funcionários, e eles não estavam sabendo dessa autorização, né? Depois que fomos lá falar, representando a OAB, também foi negado, na última quinta-feira, esse acesso aos voluntários. Contudo, a gente entrou com algumas medidas, entrando em contato, inclusive, com a Secretaria de Saúde, né, para que essa solução viesse a ser, esse fato não viesse a ocorrer mais. Nesse sentido, como eu sou representante da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais da OAB, né, no sentido da comissão, nós temos sempre, primeiramente, o diálogo, né, para poder tratar de questões relativas a esses problemas, tanto esses como outros que envolvem a questão do meio ambiente e proteção e bem-estar dos animais em Campina Grande. Contudo, como estava lhe dizendo, em primazia nós partimos para o diálogo. Não havendo diálogo, né, e a promoção da solução desses problemas, a OAB ela tem o interesse de representar, né, tanto a Prefeitura como os zoonoses e a Secretaria de Saúde, que é a secretaria responsável por manter o Centro de Zoonoses. Contudo, nosso primordial interesse é o diálogo, né? Não havendo essa solução, aí sim partiríamos para as medidas jurídicas cabíveis ao caso. São 7h mais 10, está aí, portanto, a Raquel Batista da Comissão, deixa eu dizer o nome correto aqui da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais da OAB. Vamos buscar hoje a direção do Centro de Zoonoses para saber qual é o posicionamento da direção a respeito desse tema. São 7h11, daqui a pouco no Jornal Integração, preço da gasolina em Campina Grande está mais barato do que em João Pessoa, afirma sindicato. E vereador critica duramente a homenagem feita à comandante da Polícia Militar. Ele disse que o comandante não tem relevantes serviços prestados a Campina Grande para merecer a homenagem e afirmou ainda que estranha a forma como o projeto que concedeu o título de cidadania tramitou na Câmara de Vereadores. Você vai entender essa história daqui a pouco, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre uma ação muito importante. A Associação Comercial quer fazer um elo entre quem está desejando ajudar e quem precisa de ajuda. É algo muito importante e você, inclusive, que está em casa, poderá participar desse interessante projeto. São 7h12. São 7h mais 19, 7h19. Quem está conosco aqui na nossa bancada é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, o Marcos Procópio, hoje para falar sobre voluntariado e uma iniciativa muito importante, como eu disse no bloco anterior, da Associação Comercial, que quer promover um elo entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Marcos, bom dia.
bem-vindo aqui à Campina FM. Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes como é que é esse projeto. Bom dia, Lenildo, bom dia, Calilca, Paulo Pessoa, Lucas, bom dia a todos os ouvintes do Jornal Integração. Esse projeto que a gente está batizando de Transforma Campina, ele segue o moldes e o modelo implementado por a cidade de Recife, que se chama Transforma Recife. Hoje, na atualidade, o Transforma Recife ele tem 87 mil pessoas voluntárias cadastradas e tem 420 ONGs ou instituições na outra ponta. Esse Transforma Recife lá, ele promove justamente o encontro entre essas duas partes. Então, existe uma plataforma que não é a base única desse encontro, aonde todas as pessoas que estão ali com a intenção de colaborar, de doar alguma coisa material ou até seu tempo, ou seja, recurso humano ou recurso material, e do outro lado você tem cadastrando ali as necessidades das instituições por esses recursos humanos e também por essas necessidades material. Então, alguma instituição que precisa de uma geladeira, precisa de um colchão, precisa de qualquer produto, ele vai lá e coloca aquilo lá, de forma que a população do outro lado possa ver e entender quais são as necessidades que aquela instituição tem e poder colaborar. Também do ponto de vista de recurso humano, a instituição que está precisando de um arquiteto, um eletricista, está precisando de um pedreiro ou qualquer outro tipo de atividade que seja necessário, até jurídico, amparo jurídico, tem muitos advogados cadastrados, possa também prestar esse tipo de serviço à comunidade. Então, assim, eles estão promovendo realmente uma verdadeira transformação, colocando a sociedade como protagonista do processo de mudança e de amparo social àquela população. Isso que eu estou falando é, em linhas gerais, o que é aquele movimento, que realmente é um movimento de amparo social gigantesco. Já tem data para ser implementada aqui em Campina Grande? A gente começa agora a primeira, vamos dizer, a primeira mobilização social, porque existe todo um modelo de comunicação com a sociedade para que a sociedade comece a entender o que é isso. Então, neste sábado, a gente está promovendo esse almoço solidário lá no bairro das Nações, aonde a gente vai explicar para os formadores de opinião, para as pessoas que possam replicar a informação do que é isso, do que é essa plataforma, do que é esse modelo de gestão, que faz com que essas duas pontas se comuniquem, para que a gente possa, no segundo momento, quando a gente falar do que é o Transforma Campina, as pessoas possam entender realmente como funciona. Ô Marcos, você falou a respeito do exemplo de Recife, e o que a gente percebe, inclusive a gente percebe na imprensa isso, é que tem, de fato, muita gente desejosa de ajudar, e ajudar com recursos, ajudar com doações, muitas vezes, como disse você, ajudar com a sua própria atividade profissional, um advogado que vai tirar aí um momento para auxiliar em uma causa, um médico que vai tirar um dia para atender aquelas pessoas, e até mesmo aquelas pessoas que podem colaborar dando um dia de mão de obra, trabalhando numa entidade como essa, ajudando numa limpeza, ajudando no atendimento. Tem muita gente querendo ajudar, mas uma grande dúvida das pessoas é a quem ajudar e como ajudar. A associação comercial, esse projeto percebe isso, ou seja, uma demanda de voluntariado de um lado, uma demanda de necessidades de ajuda do outro lado, mas essa falta de um elo, que é o que, no caso, o projeto vem a preencher? Quando você vê em sociedades em países desenvolvidos, esse modelo de gestão de voluntariado, ele é percebido que eles chamam como fosse um segundo PIB. Então, esse volume imenso de pessoas, para você ter ideia, nos Estados Unidos tem mais de 112 milhões de pessoas que exercem algum tipo de trabalho voluntariado, gerando riqueza e retirando do Estado o custo daquilo. Então, esses modelos dessas sociedades desenvolvidas é que foram estudados e foram trazidos para cá. Então, já tem algumas cidades no Brasil que funcionam esse modelo. E quando você prepara essas duas pontas, na realidade você prepara a instituição que vai receber e você prepara o voluntariado e você prepara também para fazer um encontro também material entre ambos e a comunicação entre elas possa fluir, então você começa a ver e a entender que essa transformação social ela existe.
Então aquele como eu posso ajudar, começa a ser respondido. Onde, quando eu posso ajudar, ele começa a ser respondido. Então lá eles já estão num segundo momento, onde eles preparam todas as instituições, dando ferramentas de gestão empresarial para que elas possam gerir os empreendimentos sociais, aonde o que a gente chama de voluntariado, eles chamam de engajamento civil. Aonde você, dentro da capilaridade que a sociedade pode muito mais do que o próprio Estado, o Estado que eu estou falando como ente governo, ele pode muito mais do ponto de vista de contingente de organização do que o próprio Estado, resolvendo esses problemas eminentes que a sociedade exige. Bom, inclusive dentro dessa perspectiva que você está colocando, a gente tem então um trabalho de mentalidade cultural, ou de reformulação de uma mentalidade cultural que nós temos muito forte aqui no Brasil, que tudo tem que ser o Estado. A gente vê alguma coisa e diz, olha, a prefeitura não faz nada. A gente vê uma coisa, olha, o governo do Estado não faz nada. O governo federal não faz nada. Mas, como você colocou, boa parte desses problemas e dessas situações podem ser resolvidas pela própria mobilização da sociedade, sem esperar, sem onerar o ente público. Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu lá dentro da visita técnica que a gente realizou. Eles tinham um asilo para fazer uma reforma. Eles queriam fazer uma reestruturação desse asilo. Foi feito 100% por trabalhos e recursos materiais de voluntários. 100%. Eles só numa chamada apareceram mais de 100 arquitetos para poder fazer e prestar esse tipo de serviço. Então tudo isso que você coloca da sociedade se autoprotegendo e se autogerindo dentro desse aspecto, você retira esse custo do Estado. E você aumenta uma capilaridade gigantesca. Houve um desastre natural por relação das chuvas lá, e ele relata que em 24 horas eles conseguiram mobilizar o pessoal dele e distribuir mais de 10 toneladas de alimento. O Estado só apareceu 15 dias depois com 1,5 toneladas. Só para você ter ideia do poder de mobilização dessas organizações. Então é muito grande. Ontem eu soube que Campina Grande tem mais de 290 instituições dessa natureza cadastradas na Secretaria de Ação Social. Então você imagina se todas essas entidades começam a ter uma plataforma organizacional, começam a ter assistência jurídica, começa a ter assistência de marketing, começa a entender como se comunicar com o seu público, começa a entender como as necessidades materiais e recursos humanos deles podem atingir a quem quer ajudar. Então, se a gente começa a organizar isso, a gente começa a modificar, inclusive o status quo que vocês estavam falando com relação à violência. Você começa a modificar. Os governos, na sua essência, independente de quem seja, eles não vão conseguir dar as respostas necessárias para que a gente possa modificar hoje as situações que a sociedade enfrenta. Eles não vão conseguir. Eles não têm nível organizacional para isso. Eles vão conseguir atender algumas demandas urgentes, mas as demandas de modificação das sociedades como um todo, ela parte dela própria. Ô Marcos, o senhor tem falado aí com relação aos números expressivos de Recife, tendo em vista que é um centro bem maior do que Campina Grande, e diante desse número que o senhor falou aí de 290 instituições aqui em Campina Grande, vocês já têm um número que vocês acham que poderão alcançar de voluntariados? Olha, se a gente conseguir startar aqui com pelo menos, ou iniciar com pelo menos 5 mil voluntários cadastrados, seria extremamente expressivo. Agora sim, isso é um trabalho extenso, assim, existe um modelo organizacional bem complexo por trás disso. Você tem que fazer um levantamento de tudo, tem que conhecer tudo e a todos que estão da outra ponta, ou seja, nas instituições que ajudam, e tem que começar a propagar esse tipo de informação para aqueles que querem ajudar. Então, assim, é um trabalho longo, mas um trabalho necessário. E é um trabalho organizacional que vai acontecer isso ao longo do tempo. Então esse é vamos dizer assim, é um primeiro movimento público. A gente já participou de várias reuniões, trouxemos as pessoas de lá para cá por 3 vezes consecutivas, fizemos visita técnica lá para entender como funciona, para a partir daí a gente começar a dar esse segundo passo. Então a gente vai ter ainda outros passos que serão dados. Ô Marcos, você falou a respeito da expectativa do número de voluntários.
Quando a gente avançar para uma etapa em que haja, de fato, um chamamento a esses voluntários, nós falamos de advogados, de médicos, mas existe restrição a quem é que pode ser voluntário? Eu vou dar um exemplo aqui. É muito comum a gente ver, sobretudo ligados a igrejas, entidades religiosas, grupos de senhoras, de senhores, pessoas muitas vezes aposentadas, mas que dispõem de tempo útil e que gostam e que quer colaborar de alguma forma. E que geralmente dentro da organização religiosa essas pessoas vão ajudar uma entidade, vão colaborar, às vezes vão dar um dia de atendimento. Existe restrição a quem pode ajudar ou é aquela história que toda ajuda é sempre bem-vinda? Não existe restrição. O que vai ser pontuado na plataforma é justamente aquele tipo de ajuda que eu posso prestar e em que tempo eu posso também prestar. Se eu tenho disponível um dia por semana, se eu tenho disponível uma tarde por semana, e que tipo de atividade eu posso executar. Seja ela de amparo a um doente, seja ela de aconselhamento, seja ela de trabalhar numa cozinha, seja do que for. Então, alguém sempre tem alguma coisa que ele pode prestar de serviço a outro. Então, a plataforma ela nomina lá aquilo, todas as atividades e o tempo que você tem necessário para disponível. Também com até os horários que você tem disponível. E o outro lado, que é esse lado que vai, por exemplo, ter mais tempo para ser trabalhado, porque a gente precisa preparar todas essas pessoas inicialmente para poder fazer com que elas recebam essas pessoas. Isso que a gente está falando é do ponto de vista de recurso humano. Mas também tem muita gente que dispõe a ajudar materialmente. Oi. Não tem tempo, mas tem disponibilidade material para fazer essa ajuda. Seja ela de forma pontual ou seja ela de forma recorrente. Pois é. E aí, do ponto de vista dessa perspectiva, por exemplo, da ajuda material, a gente para diante do que me parece ser uma distorção que acontece muito frequentemente no nosso país, Caleuca, que é o fato de entidades filantrópicas que, idealmente, são entidades que vão prestar socorro e que vão até desafogar o atendimento que o poder público deveria realizar, mas a gente tem uma realidade de entidades filantrópicas que dependem demais do poder público. E quando a gente tem, eu vou citar um exemplo aqui, quando a gente promoveu apelos aqui para ajudar a Casa da Criança, Dr. João Moura, o que apareceu de gente com disposição, com disponibilidade, por exemplo, quando fizeram aquela campanha das toalhas, que era um número absurdo de toalhas, parecia uma coisa difícil demais de atingir, na verdade em 24 horas ultrapassou o número de toalhas que eram exigidos pela acho que era a vigilância sanitária, que exigia lá da Casa da Criança Dr. João Moura. E algumas pessoas nos procuravam, Marcos, aí porque dizia assim, eu quero saber o que é que precisa lá para que eu possa ajudar. Um camarada me disse, olha, eu estou com um grupo de amigos aqui que quer se mobilizar para ajudar, mas o que é que precisa? Por quê? Aí é onde eu queria colocar na mesa. A gente percebe, Fernando Soares, nosso colega jornalista que está aqui também, uma dificuldade muito grande das entidades de dialogar com a sociedade, de expressamente e claramente demonstrar aquilo que precisa. Vai ser uma outra ponta que esse projeto também vai emendar, né? Ela é a ponta inicial, né? Onde você tem que preparar as instituições para isso. Isso que você fala é de forma recorrente. Então, por exemplo, eu não sei qual é a necessidade de determinada instituição naquele momento. Então, de repente, ela precisa de um telhado, de um telha que caiu lá. Ela precisa de colchão, ela precisa de toalha, como você está falando. Isso eu estou falando do ponto de vista material. Ela precisa pintar um determinado local. Então, a gente não sabe. Esse modelo de comunicação, ele não existe. E a gente não tem nem como, muitas vezes a população, ela nem conhece os projetos sociais, nem sabe quem são os gestores, nem sabe como acessá-los. Então, esse mapeamento é extremamente importante. E repito, a gente vai criar uma grande ferramenta de amparo social, para que a gente possa fazer com que os problemas futuros, os problemas de violência, os problemas que são inerentes à sociedade que a gente tanto reclama, comecem a ser resolvidos. Então lá eles têm 1 ano e meio só de funcionamento, e o resultado desse 1 ano e meio é um negócio impressionante. Eu realmente enxergo esse tipo de trabalho como um grande modelo de transformação social. Realmente eu reconheço isso dessa forma. E quando você começa a ver e a publicizar várias situações, várias instituições, vários trabalhos que você vê que
você não conhecia, não sabia que existia, mas eles estavam lá. Então você começa a entender que realmente o motor de transformação ele começa a acontecer. Então, se a gente puder fazer com que essas necessidades se encontrem, muita gente aí, eu vejo realmente muita gente, só no fato de a gente estar publicizando isso aí, as pessoas já chegam e dizem, eu gostaria de me disponibilizar, eu gostaria de ajudar. Eu tenho vários amigos meus em Recife que estão lá cadastrados. E se disponibilizam aí no sábado, aí nos horários que eles estão disponíveis, a prover algum tipo de ajuda. Às vezes a gente não tem nem noção da quantidade de pessoas que têm realmente essa vontade de ajudar. Eu digo isso porque eu faço várias campanhas e quando a gente anuncia gente que nem tem tanto, mas só em poder fazer uma doação de algo material muito pequeno, talvez para outras pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas que tem um semblante, a solidariedade, a vontade e o desejo de melhorar a qualidade de vida de uma outra pessoa. E aqui em Campina Grande a gente tem muito disso. Demais. Inclusive eu aposto aqui com vocês que quando essa iniciativa estiver já em curso efetivo, o que vai aparecer, eu mencionei o caso das senhoras aposentadas, senhores aposentados, que vai aparecer de aposentados, senhores e senhoras dispostos a colaborar, a passar um dia ajudando dentro de uma entidade, inclusive porque isso faz muito bem, isso é importante, isso é terapêutico, isso tem um impacto psicológico fundamental. Creio que é uma ferramenta realmente muito, muito valiosa, muito importante e que vai contar, claro, com todo o apoio aqui da Campina FM para que esse projeto possa ser um sucesso que eu tenho certeza que vai ser. Marcos, muito obrigado pela sua participação, dizer que a gente vai continuar acompanhando e dizer, inclusive, que a gente, antes do final do ano, está acabando o ano, daqui a pouco é o período do Natal, a gente vai trazer o Marco de volta, dessa vez para a gente fazer um balanço sobre o segmento empresarial de Campina Grande. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Eu agradeço a você, Lenildo, agradeço a todos os ouvintes da Jornal Integração e o apelo que eu faço é justamente esse, que a gente possa ter o engajamento civil, seja ela no formato que cada indivíduo puder prestar. Sábado a gente está tendo essa feijoada solidária, vai ser lá no bairro das Nações. A quem quiser participar, é só entrar em contato com a associação comercial. A gente está vendendo, tem um número limitado de ingressos para poder adentrar isso. Lá a gente vai explicar. Tá vindo o responsável pelo Transforma Recife fazer essa explicação de como funciona esse modelo de coordenação, e a gente espera que a gente consiga dar esse segundo e terceiro prazo para que isso aconteça dentro da nossa cidade. Obrigado e um bom dia. Tem alguma observação, Fernando? Qual é o número lá da Associação Comercial? 3341-3306. Facinho, 3341-3306. Portanto, nós conversamos aqui com o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, o Marcos Procópio. No próximo bloco, Calilca, vereador, critica título de cidadania campinense para comandante regional da Polícia Militar. Jornal Integração. 7h42, a gente falou aqui desde a semana passada a respeito de uma certa controvérsia gerada após a Câmara Municipal de Campina Grande, atendendo a uma propositura do vereador Olímpio Oliveira, concedeu o título de cidadania campinense ao comandante do CPR-1, o Comando de Policiamento Regional 1 da Polícia Militar, o Coronel Almeida Martins, sobretudo por conta de algumas circunstâncias que geraram desgastes, como a gente mencionou aqui, a história da suspensão dos boletins informativos que diariamente eram repassados à imprensa, dentre outros fatores. Pois muito bem, o vereador Sargento Neto, que é policial militar, claro, se pronunciou a respeito dessa questão. O título foi entregue ontem ao comandante do CPR-1 e o vereador Sargento Neto criticou duramente a medida aprovada pela Câmara. Neto explicou que no dia da votação não se encontrava na Câmara Municipal porque estava em um compromisso relativo ao seu mandato, mas se tivesse, disse que teria votado contra e discursado contra essa decisão dos vereadores. Neto mencionou essa decisão que foi tomada após a chegada do comandante ao CPR-1 de suspender o repasse de informações à sociedade, criticou essa decisão e disse que o comandante não preencheria, no entendimento dele, um dos requisitos fundamentais para receber esse tipo de homenagem, que é ter relevantes serviços prestados. Para Neto, o comandante Almeida Martins não possui relevantes serviços prestados a Campina Grande. Veja só, para você receber um título
de cidadania, com a honraria, você tem 2 pré-requisitos. Que requisitos são esses? Conduta inabalada e relevante serviço prestado à sociedade. E no caso nossa, da sociedade campinense. Quando você proíbe as informações reais, né, de como é que está o índice de criminalidade, quando você tolhe essa informação a todos os cidadãos campinenses, quando você permite, né, que uma viatura seja abastecida apenas com R$100 de combustível, e os policiais que prestam serviço à sociedade não podem realizar, né, durante 24 horas um serviço preventivo e ostensivo, porque nós sabemos que hoje o combustível está muito caro. Então, quando você abastece uma viatura com R$100, que você permite, porque foi reduzido o valor de cota de combustível para as viaturas. Então, assim, quem é que perde com isso? Quem é que perde com isso? É toda a sociedade. A sociedade, quando não tem viatura perto, quando a polícia não está por perto, ela sente falta e sente a necessidade daquela sensação de segurança. Então, assim, quando você tem todos esses critérios, para mim, né, quando se faz o segundo tópico, relevante serviço prestado, então é um desserviço. Então, assim, na minha concepção, isso é uma concepção minha, é uma definição minha, eu creio que não se faz juiz, né, a receber esse título. Assim, isso é uma definição minha. Né? Eu respeito a definição de todos, o pensamento de todos, mas o que eu não posso mudar é a minha visão. Minha visão de um homem que trabalhou quase 20 anos nas ruas de Campina Grande, defendendo a sociedade, sabendo de perto a necessidade que se faz de ter mais viaturas, de ter aquelas viaturas rondando ostensivamente e preventivamente, quando você tem tolhado esse direito. Então, assim, infelizmente, né, nós vimos aí que falta um serviço relevante, um serviço real. Então, na minha humilde visão, infelizmente, eu votaria contra, né? Eu votaria contra, eu não sou a favor, né? Porque nós devemos ser responsáveis pelo aquilo que nós falamos, né? E dizemos, porque Deus nos deu, né, 2 ouvidos e apenas uma boca, 2 ouvidos para que nós escute, para que todo o povo escute bem mais, uma boca, né, para falar menos. Então, assim, veja só, eu acho que eu tenho essa definição, é uma definição minha pessoal, né, que eu estou, assim, na minha concepção, como sou representante do povo, então eu tenho que avaliar, eu tenho que definir que são essas pessoas que irão receber esse tipo de cidadania, essa medalha de honra ao mérito. É tanto que no dia desta votação eu estava, né, conversando com os trabalhadores da transposição do Rio São Francisco, pessoas que se doaram, pessoas que se dedicaram, inclusive um deles que nós homenageamos sofreu até um acidente trabalhando. Aí sim a sociedade reconhece que aqueles homens trabalharam verdadeiramente, né, para a sociedade campinense. O vereador Sargento Neto disse ainda que está averiguando a celeridade incomum com que esse título de cidadania, que é viabilizado através de uma lei, foi aprovado na Câmara Municipal e entregue ao homenageado. Só para que o ouvinte entenda, de acordo com os dados da própria Câmara, entre o dia em que esse projeto foi protocolado e a entrega do título, se passaram menos de 2 semanas, o que é extremamente incomum para a tramitação desse tipo de lei. No mesmo dia, inclusive, dessa homenagem ao comandante, ontem foi entregue uma homenagem a um outro policial militar, que era do tempo do vereador, da atuação do vereador Rildo Fernandes. Há vários títulos de cidadania que estão aprovados, que já foram até sancionados há muito tempo e não foram entregues aos homenageados. E nesse caso, como eu disse, foram menos de 14 dias. Veja só, foi muito rápido, né? Inclusive, nós já estamos aí conversando, né? Como foi rápido demais, né? Se ela foi protocolado no dia 28, votado no dia 28 e entregue no dia de hoje, nós temos aí dezenas de títulos de pessoas aí, de meses e anos aí, que não foram entregues ainda. Isso muito me incomoda, isso muito me deixa atento, né, para essas definições. Mas aí, como representante do povo, estou já verificando, já estou verificando qual foi o trâmite legal dessa propositura, quais foram os procedimentos, né, para que seja tomada aí
todas as medidas cabíveis. Se o senhor encontrar alguma irregularidade, o que é que pode acontecer, sargento? Esse título pode chegar a ser cancelado? É precipitado, mas nós iremos ver qual foi a tramitação desde o dia 28 até a data de hoje, para ver como foi que se deu esse andamento. Mas nós devemos ter o máximo de cuidado para verificar se tudo correu dentro da normalidade. Se tudo correu dentro da normalidade, não tem problema nenhum, foi votado, foi concedido. Eu digo sempre que, na minha visão, no meu pensamento, eu sou contrário a esse título. Isso aí é uma definição minha, ninguém vai mudar, ninguém vai me dizer assim, me sufocar devido a essa minha decisão e essa minha afirmação. Eu sou muito ciente do que falo, do que digo, peço a Deus todos os dias discernimento para tomar as minhas decisões. É uma decisão minha, que eu acho que nós devemos ter o máximo de cuidado quando for escolher esses títulos. Tá aí, portanto, a fala do vereador Sargento Neto. Já são 7h50. Bom dia, Alexandre. Bom dia. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-deputado suplente Rodrigo Rocha Loures, que era assessor de Temer, à Vara Federal de Brasília, e ontem o juiz aceitou a denúncia e ele virou réu por corrupção passiva, por receber aqueles 500 mil da mala, da qual ele já havia retirado parte, mandou guardar no armário da casa da mãe dele, tirou um dinheiro que ele estava precisando, 15 ou 20 mil. Em Curitiba me disseram que foi o preço para armar aquela gravação de Joesley em pagamento dos benefícios da delação premiada, com envolvimento do procurador braço direito de Janot, Marcelo Miller. A armação incluiu Rocha Loures sendo filmado, feito de bobo. Enfim, agora ele é réu. Tomara que se esclareça tudo isso. O fiscal da Receita Federal, que trabalhava na Rua Augusta, tinha um posto lá na Rua Augusta, foi alvo da Operação Baixo Augusta da Polícia Federal ontem. Ele teria recebido da JBS durante serviços prestados dentro da Receita Federal por 14 anos, 160 milhões de reais. Deu, segundo a polícia, uma liberação de 2 bilhões de reais para a JBS em créditos tributários fajutos. Ou seja, os irmãos Batista pagavam e compravam pessoas. O fiscal se chama Clóvis da Costa Oliveira, tinha uma Ferrari de R$500 mil, tem Camaro na garagem, outros carros. Eu vi as fotos tiradas pela Polícia Federal, tem até árvore de Natal dentro da casa dele. Na hora que a polícia entrou, imagina o que acontece para a família dele, como consequência de 14 anos ganhando dinheiro da JBS e fazendo a Receita Federal e os contribuintes do Brasil de bobos. Por falar em árvore de Natal, uma auditoria da BDO concluiu que nós brasileiros que temos a tradição da ceia de Natal e podemos pagá-la, pagamos na verdade quase 60% de imposto sobre as nossas festas domésticas de Natal. Inclui aí ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados. 57% para ser mais exato. O espumante paga 58%, quase 60% de imposto. O peru, o chester, o pernil pagam 1/4 do valor de imposto, 25%. Panetone, quase 1/5, mais de 1/5, aliás, 21%. Nozes, quase 1/5, 18%. Os enfeites de Natal são quase metade imposto, 47%. Estou falando em imposto, tem gente que só nega imposto. O Caixa 2 da campanha de Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo recebeu 20 milhões por fora. Aliás, recebeu não, pagou, recebeu também, claro, senão não teria entregue esse dinheiro para João Santana e Mônica Moura. Os dois confirmaram isso ontem, depondo na Polícia Federal. Enganaram o fisco, a Receita Federal e
usaram dinheiro sem origem legal que entrou na campanha de Haddad. Os dois já foram condenados a 7 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro por lavagem de dinheiro. Eu vejo aqui a informação de que o presidente Temer teria recorrido ontem ao posto de saúde do Palácio do Planalto para exames urológicos, diz a informação. Se foi ao posto de saúde, foi alguma urgência, né? Como ele passou por uma cirurgia, ressecção transuretral da próstata, que é a entrada de uma espécie de sonda que faz uma raspagem de uma próstata crescida demais, mas sem tumor, né, sem tumor maligno, em outubro. Pode ser que tenha sido alguma retenção urinária, né, que provoque essa urgência, tiveram que passar uma sonda lá. Enfim, não, é só talvez, né? No momento deste comentário não tinha nada confirmado ainda, mas saúde de presidente da República sempre é importante. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Olha, Calilca, nosso tempo estourou completamente, por isso eu vou ficar devendo aqui a matéria sobre os combustíveis em Campina Grande. Devo, não nego, pago. Rapaz, para dever. A gente encerra a edição desta terça-feira do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio e Curso. Clínica Doutor Vanderlei. Laboratório ProSangue Diagnóstico. Café Aurora. E Angiocárdio. Para você, um excelente dia. A gente se encontra amanhã, a partir das 6 horas, se Deus assim nos permitir. Uma excelente e abençoada terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Campina FM. Campina FM. Muito obrigado pela audiência. Primeiro lugar, só tem uma. Campina FM.